Hoje nós vamos estar tratando, meus irmãos, da sétima parte desse estudo, que é a respeito da identidade de Jesus. E hoje nós vamos ver o último Adão. Não é a última parte, tá? Mas é o último Adão. E o que nós queremos dizer com relação a isso, não é? É isso que nós vamos ver hoje. Faz parte, então, aí da forma como nós vamos nos conduzir nesse estudo, tá certo? Nós vamos ler um texto para a gente poder se nortear, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, que diz assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Amém? Bom, nós sabemos, irmãos, que os conflitos, eles geralmente têm suas raízes muito profundas na história, não é? Ninguém acorda assim de manhã dizendo assim, vou fazer guerra contra fulano, contra cicrano. Geralmente há um aprofundamento histórico em que vai gerando, não é, o conflito, vai acirrando cada vez mais as inimizades, não é? Você veja, por exemplo, nós estamos vivendo hoje no mundo uma situação lá de Rússia e Ucrânia, e o Putin não acordou assim de repente e falou assim, vou invadir a Ucrânia. Não. Existe um acirramento histórico na vida desses dois países aí, não é? Inclusive até anterior à antiga União Soviética, que faz com que eles tenham assim uma antipatia entre eles, não é? A gente conhecendo um pouco os conflitos históricos, a gente entende um pouco melhor também o momento em que esses conflitos eles se dão. Você veja, por exemplo, Jesus, ele quando estava atravessando ali a parte de Samaria, ele chegou num poço, a mulher veio tirar água e ele disse assim, dá-me de beber. Ela falou assim, como assim? Como você me pede de beber sendo eu samaritano e você judeu, não é? Ou seja, os judeus não se davam com os samaritanos e isso tem uma história por detrás disso, não é? Não é porque ela falou assim, não vou com a tua cara, não vou te dar água. Não, havia um conflito histórico lá dos tempos de Neemias que fez esse acirramento entre judeus e samaritanos e eles não se davam, não é? Tanto é que os judeus, eles tinham até a prática de xingar pessoas, né? Dizendo que elas eram samaritanas, né? Você é um samaritano, né? Xingar ou falar que alguém é samaritano para um judeu era como xingá-lo. Então, às vezes esses conflitos, eles têm origem que retrocedem a séculos atrás, não é? E assim também foi com Jesus e Satanás. Jesus, ele não teve um conflito inicial com Satanás ali no deserto, né? Na tentação de Mateus no capítulo 4. Quando Jesus ele enfrentou o diabo no deserto, apenas foi um momento culminante na história de um conflito que vem de muito tempo atrás e que envolve, inclusive, toda a humanidade, né? Na verdade, o conflito que houve lá no deserto, quando Jesus ele sofreu aquela tentação do diabo, não é? Que aconteceu em 3 ambientes diferentes, aconteceu no deserto, no pináculo do templo e também num alto monte. Tudo aquilo, na verdade, foi o começo do fim desse conflito que é histórico, que vem de muito tempo atrás, não é? Porque, afinal de contas, Satanás, ele sempre, pelos tempos passados, sempre se opôs a Deus, aos seus planos, sempre foi o inimigo, sempre foi o adversário, ele sempre esteve se opondo, obstaculando, não é? O avanço, o entendimento. E ali, na tentação, agora ele fica face a face com quem o vence, não é? De maneira muito decisiva, que é a pessoa de Jesus. Na verdade, meus irmãos, Satanás sabia quem era Jesus, não é? Ele não estava ali tentando descobrir quem era aquela pessoa que ele estava tentando. Não, ele sabia quem era porque lá no momento do batismo de Jesus ficou muito evidente, porque a Bíblia fala que quando ele é levantado da água, não é? João Batista o batiza, a Bíblia fala que o Pai fala do céu e é uma voz audível que todos os que estão ali ouvem. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, não é? Então, as tentações que acontecem com Jesus, primeiro no deserto e depois no pináculo do templo e assim por diante,
As duas primeiras, elas foram dirigidas principalmente à identidade de Jesus Cristo como Filho de Deus, não é? Então, sabendo disso, Satanás, ele, por alguma forma, por algum momento, ele acreditou que ele poderia levar Jesus a pecar, poderia fazer Jesus cometer um pecado. E por que não, não é? Afinal de contas, todos os outros seres humanos na história sempre caíram na tentação. Não teve ninguém que resistiu ao diabo, não é? Por que não dessa vez? Talvez, pensou talvez Satanás, não é? Talvez Deus tivesse cometido um erro ao tornar-se humano, porque afinal de contas, na figura humana, ele está também com as fraquezas humanas, com as limitações humanas, não é? E nessa condição, Deus talvez pudesse ser vencido, não é? Pudesse ser derrotado. Essa foi a intenção. Talvez Deus pudesse ser vencido. Então, no fim daquele primeiro encontro, não é? Que foi a tentação de Mateus no capítulo 4, Lucas 4, você vai ver esse texto repetido nesses dois evangelhos. Satanás, ele deve ter compreendido que ele tinha uma esperança vazia quando tentou Jesus, não é? Satanás, ele deu o melhor de si e ele foi derrotado. E ele saiu dali sabendo que o seu fim agora estava próximo. Ele deve ter se lembrado daquilo que Deus havia prometido lá no Éden, dizendo que ia levantar um descendente da mulher que ia lhe esmagar a cabeça. Isso estava muito próximo de acontecer, não é? Então, o confronto que ele teve com Jesus ali, perdeu, não é? Ele deve ter, assim, sentido muita saudade do tempo em que ele conseguia vencer os homens, né? No tempo em que essa guerra espiritual ele parecia estar indo muito bem, porque ele conseguiu vencer todos os seres humanos, não é? Dá-me a impressão de que o plano de Deus não iria se efetivar, não é? Mas a Bíblia, ela não gasta assim muito tempo falando a respeito de Satanás em si, não é? O seu foco está em Deus, o seu foco está no relacionamento que Deus tem com os seres humanos, na rebelião, no pecado, na queda, o que Deus fez para poder redimir a história da humanidade, não é? Como é que ele pôs esse plano divino a ser executado para poder resgatar aqueles que foram escolhidos e eleitos, não é? E perdoá-los e trazê-los de volta, um caminho de volta, não é? Mas apesar disso, a gente percebe na história da humanidade, onde o plano de Deus vai se desenrolando devagar, que Satanás, ele faz ali manifestações, não é? Ele faz inserções na história como o tentador, o acusador da humanidade, não é? Ele é, de fato, o maior inimigo de Deus e dos planos de Deus. A Bíblia não dá, sim, descrições detalhadas da sua origem, mas o que a gente sabe é que ele foi criado com todos os outros anjos, que Deus deve ter criado todos eles de uma única vez, não é? E a Bíblia coloca para nós dois textos, que são os dois textos fundamentais, que falam a respeito um pouco da sua origem, não é? Acima de tudo, meus irmãos, a Bíblia também é clara em mostrar que Satanás, ele não é de modo algum, um poder equivalente ao poder de Deus, não é? Nós, na nossa mentalidade humana, caída, não iluminada, a gente pensa em que o bem e o mal são poderes assim equivalentes, não é? E isso a gente acaba trazendo também para o âmbito espiritual. No imaginário de muitos cristãos, inclusive que a gente conversa, a impressão que dá é que o diabo e Jesus assim têm poderes equivalentes, que estão ali numa queda de braço, não é? Que de vez em quando parece até que Jesus está levando a pior, sabe? Mas olha, de modo algum a Bíblia mostra isso. Satanás não nunca foi e nunca será igual em poder, não é? Ele é apenas oposto ao caráter do próprio Deus. Em outras palavras, Satanás, ele nunca é apresentado assim como um poder equivalente, sabe? Alguma coisa que possa fazer frente ao poder de Deus. Nós temos essa mentalidade. A humanidade caída, não iluminada, tem essa mentalidade, não é? Você veja que lá no Oriente, eles creem muito no yin e yang, já ouviram falar nisso, não é? Já viram esse símbolo em algum lugar? Esse símbolo, ele é um símbolo que demonstra o seguinte: nessa parte branca com pontinho preto, a parte branca seria o bem, né? Então, em todo bem existe um pouquinho de mal, e em todo mal existe um pouquinho de bem.
mas você veja aí que são poderes equilibrados, não é? Bom, a Bíblia, ela não faz referência a isso no mundo espiritual. Deus é Deus, Satanás é uma criatura. Deus é um ser que não tem igual, não é? A Bíblia coloca que existiram muitos anjos que estavam na mesma categoria daquele anjo de luz que foi criado e depois se tornou Satanás, não é? Então, não existe um poder equivalente, não existe assim o mal querendo suplantar o bem, embora, olhando a humanidade, a impressão que se dá é essa, mas a história nunca fugiu das mãos, nunca fugiu das rédeas de Deus, tá certo? Então, quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente percebe que Satanás, ele foi primeiramente um anjo criado por Deus para servi-lo como todos os outros anjos. Vamos pegar então uma referência aqui em Ezequiel para a gente poder ter assim um pouco mais de lucidez. Diz assim o texto: Tu és sinete, o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então você veja aí, não é, que existe nessa passagem o texto mostrando um pouco dessa origem. Mostra que esse anjo, que um dia caiu, que foi visto nele imperfeição, foi visto iniquidade, ele era um querubim, não é? Ele tinha responsabilidades, ele era uma espécie de arcanjo. Existem várias formas da gente enxergar aí os seres angelicais, né? Porque eles têm categorias, tem serafins, anjos, querubins, tem arcanjos, que são anjos que mandam em outros anjos, né? Essa expressão arque mostra que existe uma responsabilidade sobre outros anjos, né? Como se fosse uma espécie assim de um general ou um sargento, né? Que tem outros soldados abaixo dele. Então, nós temos aí um pouco dessa origem de Satanás, não é? No texto de Isaías, no capítulo 14, versículos 12 a 14, lá também fala um pouco a respeito do que aconteceu com ele. Diz assim o texto: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, não é? Então, mais do que qualquer outra coisa, meus irmãos, o pecado de Satanás foi o orgulho, não é? Apesar de todo o seu esplendor, toda a sua beleza, apesar de tudo aquilo que foi formado no dia em que ele foi criado, os ornamentos, os engastes, não é? Que a Bíblia diz no livro lá de Ezequiel, ele não se contentou em ser o que Deus o criou para ser, ele quis ser mais. A Bíblia fala que ele quis ser semelhante a Deus. Ele queria destronar a Deus, não é? Ele queria ser Deus, não queria ser um anjo, não é? E sabe, toda tentação, meus irmãos, aos seres humanos é no sentido de fazer com que eles também se rebelem contra Deus e eles sigam aí o seu próprio caminho, não é? Então, toda tentação é no intuito de fazer com que as pessoas elas rejeitem a autoridade de Deus. Os homens são tentados a quererem ser Deus também, não é? Então, esse é o conflito mais antigo que existe. E a gente não precisa, então, retornar à história, né? Lá para o começo da Bíblia, lá no livro de Gênesis, e então isso fica bastante claro para nós que a humanidade precisa muito de Jesus, né? A gente vai ver como a humanidade tem necessidade de Cristo, porque afinal de contas, Satanás, por tentar e com sucesso, como
quando eu falo tentar, assim no sentido de tentação, não é? Os primeiros humanos, ele os tentou e fez com que eles pecassem. Satanás, ele acabou dando um golpe que seria assim um golpe duplo, não é? Porque fazendo o homem pecar, ele acabou então arruinando toda a humanidade, e ele pensava que deixaria a humanidade além de qualquer recuperação, e ao mesmo tempo atingiria o coração de Deus, mas também o próprio fundamento do trono de Deus, não é? Fazendo com que os seus planos fossem então frustrados. Bom, a palavra Gênesis, meus irmãos, significa começo, a maioria de nós já sabemos disso, não é? E é exatamente isso que o livro descreve. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, ele começou a criar todas as coisas que hoje nós conhecemos e vemos. E a Bíblia coloca que tudo também foi criado ao som da voz de Deus, não é? Pela fala de Deus, pela palavra de Deus, não é? Haja luz e houve luz, haja separação entre águas abaixo do firmamento e acima do firmamento, não é? Produz a terra erva verde, árvores e haja animais, não é? Produzam as águas peixes, produzam os ares aves, e assim foi, né? Tudo ao som da voz de Deus foram sendo criados. E a Bíblia fala assim que Deus viu que tudo era bom, a criação era boa, não é assim que a Bíblia diz? Agora então, para poder coroar essa criação toda que Deus fez, a Bíblia coloca então para nós que ele resolve fazer o homem. Só que o homem, ele não seria como os outros tipos de criação que ele fez, baseado na sua palavra. Não, a Bíblia fala que Deus mesmo moldou do pó da terra aquilo que seria o homem. Ou seja, o homem era especial, criado por Deus. Deus colocaria no homem a sua imagem e a sua semelhança, não é? Isso foi colocado completamente à parte de todo o restante da criação. O restante da criação não foi criado como o homem foi. Ou seja, a humanidade então tem um lugar muito especial no coração de Deus, nos planos de Deus, não é? E a Bíblia diz exatamente dessa forma. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra Adão aqui, meus irmãos, a gente tem que entender, não é? É uma palavra que no hebraico é Adam, que significa homem. Então, Adam no hebraico é igual a homem. Por isso que, naturalmente, o nome do primeiro homem, não é? Seria Adão. E Deus foi muito bondoso para com Adão, não é? Desde o princípio a Bíblia coloca que ele colocou Adão em toda a criação da terra num lugar muito especial, numa área especial geográfica chamada Éden. A Bíblia coloca para nós que Deus mesmo plantou ali no Éden um jardim maravilhoso. Deus mesmo plantou esse jardim naquele local chamado Éden, não é? Dá para você imaginar Deus plantando e colocando ali as árvores, tudo, sabe, nesse design de Deus, não é? Deus como arquiteto ali da criação, fazendo todas as coisas. Que coisa linda não deve ter sido esse lugar, não é? Deve ter sido um lugar maravilhoso. Bom, a Bíblia coloca para nós, meus irmãos, que lá mesmo a Bíblia nos descreve que ele colocou também duas árvores muito especiais, que é a árvore da vida, não é? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, a vida de Adão ali naquele jardim, meus irmãos, era muito boa, não é? Mas, mesmo nessa altura da criação, a criação ainda estava incompleta. Adão, ele precisava de uma companheira, não é? Adão precisava de uma companheira. E a Bíblia coloca que Deus, ele percebeu isso e diz o texto: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que esteja à sua altura, não é? Foi por isso, então, que a Bíblia coloca que Deus fez com que Adão desse nome a todos os animais, não é?
Todos os animais passaram por Adão para que ele pudesse então dar nome a todos eles. E essa é a grande pergunta, não é? Por que Deus, vendo a necessidade do homem, não fez Eva imediatamente, não é? Bom, o relato de Adão dando nome a todos os animais acaba cumprindo pelo menos dois grandes propósitos muito importantes, não é? Em primeiro lugar, Adão ele precisava perceber a sua necessidade, não é? À medida que todos os animais e pássaros, peixes, tudo, não é, passassem por ele, Adão então vai dando nome a todos eles. Então é interessante isso, porque a Bíblia vai colocando para nós exatamente esse momento em que os animais vai passando e ele vai dando, você é tigre, você é rinoceronte, não é? Você é pardal, você é pelicano, você é tilápia, e vai dando nome para todos os animais. Isso é bastante interessante porque, afinal de contas, ele acaba chegando à compreensão de que nenhuma dessas criaturas está à sua altura, sabe? Nenhuma dessas criaturas é uma companhia apropriada para ele, nenhuma é semelhante a ele, não é? Ele não consegue enxergar nenhuma que ele possa fazer à altura, idônea como ele. E ele percebe também que ele está a pé, não é? Ele percebe ali os casais de animais, não é? O leão com a leoa, a girafa com a girafa fêmea, o jacaré com a jacaroa e assim vai, não é? Ele percebe que todos os animais têm um par e ele não tem. Então, a lição aprendida aqui, meus irmãos, é que ele precisava também sentir essa necessidade, não é? Ele precisava enxergar também que ele precisava de alguém ao lado dele, assim como os animais tinham cada um par, mas nenhum desses animais estava à sua altura. Quando ele percebe isso, então a Bíblia coloca para nós que Deus o faz então cair em um sono muito profundo e tomando das suas costelas, preste bem atenção nisso, não é? Tomando de suas costelas ali, uma delas, a Bíblia fala que Deus então cria a primeira mulher, que será a companhia de Adão. Bom, dá para você imaginar, não é? A empolgação de Adão quando ele acorda e ele vê diante de si aquela mulher perfeita em todos os sentidos, não é? A Bíblia coloca inclusive isso até com entusiasmo. Diz então Adão em Gênesis no capítulo 2, versículo 23: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Sabe? Isso aqui, meus irmãos, é uma parte da razão porque Deus fez Adão dar nome a todos aqueles animais. Queria que ele soubesse, sem qualquer sombra de dúvida, não é? De que a mulher foi criada especialmente para ele, da maneira mais íntima, a partir dele mesmo, não é? O primeiro a parir na história da humanidade foi o próprio Adão, que de sua costela Deus fez a sua companheira. Então, haveria também uma outra coisa acontecendo quando ele dá nome ali aos animais, não é? Bom, Deus, ele deve ter se deleitado ali em ver Adão fazendo a sua obra, mas aquilo não era uma brincadeira, não era uma diversão, não é? Também era uma forma de Deus comunicar a Adão que ele tinha um trabalho a fazer no mundo como uma obra-prima da criação. Ele agora seria o portador da imagem de Deus e Adão deveria governar o mundo que Deus colocou sob os seus cuidados. Então, dar nome aos animais também era uma maneira de Adão exercer ali a sua autoridade, de mostrar o seu domínio, não é? Assim como pais e mães, eles nomeiam seus filhos, não é? Você pode até não gostar do seu nome, mas foi o nome que seus pais, por sua autoridade, não é? Por autoridade que eles têm, deram a você. Você pode até não gostar, mas foi eles que escolheram, não é? Eles têm essa autoridade de escolher o nome, entende? Isso mostra a autoridade que eles têm sobre nós, não é? Portanto, dar nome aos animais, Adão estava exercendo ali autoridade sobre eles, não é? Estava exercendo o seu trabalho como vice-regente ali, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da soberania de Deus. E sabe, a mesma coisa agora acontece quando ele olha para Eva
ele também a nomeia, não é? Veja o que diz o texto no capítulo 3, versículo 20. Diz assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Então, em primeiro lugar, no primeiro texto que nós lemos, não é? Ele diz, ele vai ser chamada varoa, não é? Aqui ele já deu um nome para ela, já está exercendo autoridade sobre ela. E agora ele a nomeia, de fato, chamando ela de Eva, não é? Bom, meus irmãos, a partir desse momento aqui, a gente tem que entender algo muito importante. Deus estava instituindo um sistema hierárquico de autoridade, não é? Um sistema de autoridade no mundo, como acontece no céu, como acontece entre os anjos. O homem seria essa semelhança daquilo que acontece no céu. A maneira como ele exerce sua autoridade, não é? A mulher debaixo da autoridade do homem e os animais debaixo da autoridade dos dois, era o próprio reflexo daquilo que acontecia no céu, com Deus governando, não é? Depois abaixo dele os anjos e outros seres que talvez a gente nem saiba que existam, seres espirituais, que a Bíblia fala de seres viventes, não é? Bom, o que acontece? Era o reflexo disso. Então, Adão recebe autoridade agora sobre Eva, e os dois juntos eles vão receber autoridade sobre toda a criação. E tudo isso tem o propósito, não é? De refletir essa realidade de Deus assentado no trono acima de todas as coisas. Ou seja, a imagem de Deus estava neles, não é? A mesma coisa acontece quando você vê a história, os imperadores, os conquistadores, os reis, os monarcas, não é? Eles usam também a sua imagem para lembrar ao povo, aqueles que estão abaixo dele, quem é que os governa. Eles usavam estátuas de si mesmo, eles usavam quadros de si mesmo, moedas que tinham o seu rosto, não é? Lembram disso? Dai a César o que é de César, não é? Lembram disso? Eles colocavam ali, sempre para lembrar as pessoas quem era o que manda, não é? Quem é que governa. Também, da mesma forma, aconteceu com Adão e Eva na criação. Deus os coloca no mundo como um lembrete agora, toda a criação, de quem é que governa, não é? Embora Deus fosse o rei maior. Deus é o grande rei. Eles agiam sob, não é, a autoridade de Deus. Mas eles refletiam isso, eles refletiam essa autoridade. Então, assim como os seres humanos, não é? Eles deveriam ter autoridade sobre a criação. Então, dessa forma, meus irmãos, Adão e Eva, eles deveriam fazer isso como representantes do grande rei, como representantes de Deus na terra. Sabe? Isso deve ter irritado muito Satanás, não é? Porque, afinal de contas, eles acabaram recebendo de graça aquilo que ele sempre quis ter e até fez uma guerra no céu para poder ter e foi derrotado, não é? Você lembra que ele dizia, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, e a Bíblia diz que quando cria o homem e a mulher, vamos fazê-lo a nossa imagem e semelhança, não é? O homem recebe a imagem e semelhança. Isso deve ter irritado muito Satanás, não é? Então, o ataque que Satanás ele faz aos seres humanos, ele foi muito bem planejado para poder destruir tudo aquilo que Deus havia um dia feito no jardim, não é? Estragar esses planos de Deus. Será que você percebe, não é? Que ele não estava assim apenas interessado em conseguir que o homem cometesse um pecado contra Deus, não é? Não, ele queria era invalidar toda essa estrutura de autoridade dada por Deus, invalidar todo esse sistema hierárquico, cada símbolo do reino, não é? Do governo que Deus havia instituído, distorcer a imagem de Deus no homem, que ele nunca refletisse Deus, não é? Ele queria que toda essa estrutura da criação, de alto a baixo, fosse completamente subvertida e que Deus então acabasse sendo humilhado nessa destruição, não é? Dos planos de Deus em relação à humanidade. Bom, a Bíblia registra, meus irmãos, que Deus disse a Adão e Eva que eles eram livres para comer de toda a árvore do jardim, exceto de uma única árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, ela é bastante significativa por várias razões, não é?
era um lembrete de Deus de que os humanos estavam sob sua autoridade, que toda a criação e todo o governo que eles teriam sobre ela derivava do poder de Deus que era delegado a eles, não é? O homem não era um senhor soberano sobre a criação, não. Acima dele estava Deus. E quando Deus lhes disse que se comessem do fruto da árvore, eles estariam numa condição muito complicada, porque eles morreriam, Deus não estava sendo caprichoso, né? Eu quero que vocês comam, mas eu não quero porque não quero. Não, não foi desse jeito. Deus estava lembrando corretamente a Adão e a Eva de que ele era o rei de toda a terra de verdade, não é? Que embora eles tivessem recebido o governo, a autoridade e agissem como vice-regente, vamos dizer assim, da criação, ele é o Senhor de toda a criação, não é? E foi por essa razão que Deus então elaborou um castigo muito severo caso eles desobedecessem, não é? Ele disse no capítulo 2:17, no dia em que dela comeres, certamente vocês vão morrer. Então, desobedecer essa ordem aqui seria uma tentativa de rejeitar a autoridade de Deus, é uma declaração de guerra, não é? É uma quebra de relacionamento que Adão e Eva fariam com Deus se caso eles desobedecessem essa única ordem colocada por Deus. Bom, a árvore também do conhecimento do bem e do mal, meus irmãos, ela é bastante significativa por uma outra razão, porque ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Ou seja, é o conhecimento característico de um juiz, não é? Um juiz, para poder exercer o seu julgamento, ele precisa conhecer o bem e o mal. Se ele não conhece o bem e o mal, não é capaz de julgar nada, não é? Então a árvore era um lugar de julgamento, era um lugar onde Adão deveria exercer a sua autoridade como protetor do jardim, porque a Bíblia diz que ele foi colocado ali para guardar e proteger, não é? Adão deveria ter garantido que nenhum mal entrasse naquele jardim, ou se entrasse, não é? Deveria ser sumariamente julgado, excluído e condenado. E foi exatamente na árvore do julgamento que Adão, ele acaba então se lembrando do governo de Deus, de que Deus ele tem a soberania sobre todas as coisas, de que aquela árvore é o lugar de julgamento, não é? E foi exatamente aonde Satanás ele fez o seu ataque. Foi exatamente ali. Bom, a Bíblia coloca para nós, meus irmãos, que tomando a forma de uma serpente, a Bíblia diz que Satanás, então, ele confronta Eva ali, não é, no jardim, com aquela sugestão que ela transgredisse a ordem de Deus e comesse do fruto. Eu vou ler com vocês o texto aqui, para a gente poder acompanhar com a palavra de Deus, que é mais importante, não é? Diz assim o texto, Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Bom, o resultado então foi trágico, e pelo menos naquele momento, não é? Havia uma vitória quase que total ali para Satanás, entende, irmãos? Ele não somente convenceu os seres humanos que ali amados por Deus, não é? Supridos por Deus, a desobedecer ele de forma assim tão traidora, não é? Porque, afinal de contas, Satanás quis prometer para esse casal o mesmo que ele tinha desejado, né? Olha, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus.
Naquilo que ele havia falhado, ele faz a mesma proposta de um projeto que não dá certo, não é? É aquilo que se diz, não é? Se uma coisa dá errado e você continua fazendo a mesma coisa, não tem jeito daquilo dar certo, não é? Bom, a mesma coisa aconteceu. Eles tiveram no coração o desejo de ser Deus e isso foi a sua ruína. Ele também acabou conseguindo subverter ali a autoridade de Deus na criação. Você já se perguntou por que será que Satanás ele se dirigiu a Eva e não a Adão, não é? Porque ele queria subverter essa autoridade que existia na criação. Embora Adão ele fosse quem havia recebido a autoridade original, e embora, não é, a gente sempre culpe Adão pelo pecado, Satanás ele se dirigiu primeiramente a Eva. E por que ele fez dessa forma? Por que ele se dirigiu primeiramente a Eva? Qual que é o motivo? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte, não é? Satanás ele estava assim interessado em subverter a autoridade que Deus instituiu, o sistema hierárquico, sabe? Não é porque Eva era um alvo mais fácil, não é porque Eva era menos inteligente do que Adão, não. É porque ele queria subverter isso. Queria humilhar a Deus subvertendo a autoridade, sabe? Portanto, ele não queria apenas que Adão pecasse, ele queria que Eva corrompesse Adão, que Eva o levasse à rebelião contra Deus, não é? Uma outra coisa também é que a gente percebe por que foi na forma de uma serpente, não é? Por que foi numa forma, por que não foi um cachorro? Por que não foi uma girafa, não é? Não, mas foi um animal lá de baixo da hierarquia, não é? Foi um animal rastejante que acaba subvertendo toda a autoridade, inverte todo o processo. Um animal consegue fazer a cabeça da mulher, que consegue fazer a cabeça do homem, subvertendo todo o princípio de autoridade, de hierarquia. Será que você consegue perceber, não é, que as estruturas de autoridade foram invertidas ali? Será que você consegue perceber? Um animal baixinho tentou a mulher, que corrompeu o homem, e aí então ambos se rebelaram contra Deus. Foi como uma declaração de guerra contra Deus, não é? E a devastação foi quase que total. Adão, meus irmãos, falhou de forma inimaginável em tudo, não é? De todas as formas, de toda maneira. Adão, ele deveria julgar a serpente ali mesmo, né? Imediatamente exercer a sua autoridade. Adão devia esmagar a serpente ali debaixo dos seus pés, não é? Mas não, em vez disso, ele se rebela contra Deus. Em vez de expulsar a serpente do jardim, entrega a autoridade à serpente, não é? Ele creu na serpente, duvidou da voz de Deus. Adão queria agir como Deus, queria ser como Deus. E aí os resultados disso para a humanidade foram catastróficos. Primeiramente para Adão e para Eva, não é? Bom, a partir disso, o mundo ele entra em rebelião contra o seu Criador. E Deus, ele então exerce ali o seu julgamento, ele faz aquilo que tem que ser feito, não é? Ele não vai jogar isso para debaixo dos tapetes, ele exerce a justiça e amaldiçoa o homem e a mulher e, consequentemente, a serpente. Para o homem e para a mulher, a Bíblia coloca que Deus decretou que a vida não seria mais um paraíso, não é? A terra não ia dar mais o seu fruto com facilidade, iam haver tempos e estações, não é? Você não ia comer abacaxi o ano inteiro, não. Ia ter épocas que isso ia acontecer, a vida seria laboriosa, extremamente difícil, com o suor do rosto. Para Eva, Deus falou, olha, o nascimento dos filhos vai ser com dores, vai ser com muita dificuldade, vai sair, não vai ser um ato prazeroso para você, vai ser algo assim muito extenuante, muito dolorido. E o pior de tudo, meus irmãos, é o relacionamento que Adão teria com Deus, que isso foi cortado, não é? Havia sido rompido. E por causa disso, a Bíblia fala que eles então foram expulsos do jardim que Deus havia plantado, expulsos do Éden para sempre, e o caminho de volta foi fechado, guardado por um anjo que tinha, a Bíblia diz, uma espada refulgente.
Então, a gente sabe que no devido tempo, não é? Adão e Eva então iriam morrer fisicamente, mas a morte mais importante que aconteceu naquele exato momento foi a morte espiritual. Eles sofreram morte espiritual. Agora, é importante você entender, meus irmãos, que o pecado de Adão e Eva não afetou somente eles, não é? Afetou também todos os seus descendentes. Nas próximas gerações, a gente vê que isso é completamente demonstrado, porque afetou aqueles que vieram depois deles, não é? Bom, vocês lembram que o primeiro filho que Adão e Eva tiveram foi Caim, não é? O filho primogênito, e esse filho primogênito, movido por inveja, movido por ciúme, a Bíblia fala que ele mata o seu próprio irmão e comete ali o primeiro assassinato, não é? Então, você veja que a coisa não começa assim com uma falsidade, com uma mentira, não é? Não, já o filho de Adão já é um assassino. O pecado começa a dominar o coração dos homens. Os descendentes de Caim foram pessoas assim muito promissoras na área da cultura, na área da música, não é? Foram pessoas que construíram cidades, foram pessoas que se deram bem na caça, sabe? Eles conseguem avançar de forma tecnológica, mas o coração vai se tornando cada vez mais endurecido. Se você ler o texto de Gênesis no capítulo 4, lá fala a respeito de Lameque, que ele mata um homem porque ele pisou no pé. E ele se orgulha disso, ele se vangloria disso, não é? Matei um homem porque pisou no meu pé. Matei um outro porque me feriu, não é? Sabe, o pecado vai se tornando dominante e o mundo vai se tornando um pesadelo ao mesmo tempo que os efeitos físicos da sentença de morte decretada por Deus, dizendo que vocês são pó e ao pó vocês vão voltar, começa então a acontecer na história da humanidade. Os seus corpos vão retornando ao pó. Dá para você imaginar como deve ter sido, não é? Para Adão, Eva, para o próprio Caim, ver Abel morto, não é? É o primeiro a morrer na história de toda a humanidade. Ver Abel ali, o corpo não responde, os olhos não abrem, não há respiração, ergue o seu braço cai em seguida, não tem vida, não há mais movimento, não é? Sabe? Naqueles dias eles viviam muito, mas chegava um momento em que a morte física também os alcançava. Chegava a hora da morte. A Bíblia diz, viveu Adão 930 anos e morreu. Viveu Sete 912 anos e morreu. E aí você vai ver, viveu Enos e morreu. Cainã morreu. Jared morreu. Matusalém, 969 anos, morreu, não é? A morte estava agora reinando sobre os homens. Será que você consegue então perceber que quando Adão pecou, ele não somente fez isso por ele, mas ele acabou fazendo isso por todos os seres humanos? Ele foi o representante de toda a humanidade. Lá no livro de Hebreus diz que todos nós estávamos nos seus lombos, não é? Na sua genética. E isso foi passado para todos nós. Hoje nós todos temos uma natureza de rebelião, uma natureza de afastamento, uma natureza pecadora. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nós somos pecadores, não é? E ele foi o representante de todos nós, aquele que desencadeou esse processo tão destrutivo. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 18 e 19, ele diz assim: por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. E pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. É desse jeito. Então, Adão representava todos nós ali, agiu por todos nós e rebelou-se por todos nós. A nossa única esperança, meus irmãos, era vir um outro Adão, não é? Essa era a única esperança que nós poderíamos ter. Um outro Adão para começar tudo de novo. Nós precisávamos de um outro representante, alguém que obedecesse a Deus de forma absoluta, incondicional, que vivesse em obediência total e que pudesse também vencer a Satanás, não é? E foi isso exatamente o que Deus prometeu fazer, foi isso que Deus prometeu nos dar.
quase que imediatamente ali ao pecado de Adão e Eva, Deus prometeu que iria salvar a humanidade, enviando um outro representante, um outro Adão, para ficar no lugar desse, não é? Que acabou acometendo a humanidade toda num processo de rebelião. E esse outro Adão que Deus iria enviar, não é? Ia ganhar a salvação para todos nós. Veja o que diz o texto lá em Gênesis, no capítulo 3, versos 14 e 15. Visto que isto fizeste, Deus está falando a serpente aqui, não é? Visto que é isto que fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Será que você consegue ver aqui a promessa, então, final da parte de Deus? Um dia ele enviaria um homem que feriria a cabeça da serpente de uma vez por todas. Em outras palavras, meus irmãos, esse homem iria fazer aquilo que Adão não fez, não é? Que deveria ter feito e não fez. Ele o faria agora como representante da humanidade, salvaria os homens de um desastre que o pecado trouxe para eles mesmos durante toda a história da humanidade e por todo o mundo, não é? Então, desse ponto em diante aqui, meus irmãos, a gente vê que Deus promete um outro representante, um último Adão, que se tornaria então a grande esperança da humanidade. Uma geração após outra, todos eles aguardavam o dia em que Deus cumpriria essa promessa, e de tempos em tempos os homens se perguntavam: será que é esse o Redentor prometido? Será que é esse o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, não é? Eva pensou que fosse Caim. Capítulo 4, versículo 1 do livro de Gênesis diz assim: conheceu Adão a sua mulher, Eva, e ela concebeu e teve um filho, a saber, Caim, não é? E ela disse: alcancei um filho com o auxílio do Senhor. A palavra no hebraico é alcancei um filho, a saber, o Senhor. Ela pensou, se Deus vai levantar alguém que vai pisar na cabeça da serpente, e ela pegou Caim no colo, ela falou assim, deve ser este. Logo se viu que não era, não é? Depois, mais tarde, a Bíblia fala que achou graça aos olhos de Deus um homem chamado Noé. Ele foi obediente, ele construiu a arca, ele colocou toda a sua família ali, o mundo foi destruído, dava a impressão, deve ser este. Mas assim que sai da arca, planta uma vinha, colhe as uvas, faz o vinho, se embebeda, não é? Comete pecado ali na sua embriaguez, se coloca nu diante de seus filhos, perde completamente o respeito. Então, Noé também não era essa pessoa. Pensou-se, talvez seja Moisés. As pessoas tinham até uma certa idolatria por Moisés, né? Mas Moisés diz assim, olha, vai se levantar um profeta depois de mim, maior do que eu, a esses vocês devem ouvir. Quem vocês estão esperando não sou eu, não é? Até porque na sua história ele já tinha até assassinado um egípcio. Não sou eu que vocês estão pensando que vai redimir aí a história da humanidade, que vai pisar na cabeça da serpente. Não sou eu. E por tempos em tempos foram se pensando, não é? Talvez seja Josué, talvez seja Davi, talvez seja Salomão, talvez seja ou um dos profetas, entende? Mas todas essas esperanças, elas se mostraram vazias, todas elas, até que veio Jesus. Quando Jesus veio, ele era então o último Adão. Ele seria o representante de toda a humanidade e faria aquilo que o primeiro Adão não fez. Essa é então, meus irmãos, a razão porque o confronto entre Jesus e Satanás lá no deserto, que começou no deserto, foi tão importante, não é? Porque Jesus não estava ali apenas como campeão de Israel, como rei de Israel, não. Ele era o campeão da humanidade, daqueles que haviam de se salvar. Ele faria aquilo que Adão havia falhado, não é? Será que você se lembra ali das 3 tentações? Será que você lembra? Foram 3 famosos fracassos de Israel, mas também foram os fracassos do primeiro Adão, não é? Israel fracassou no deserto, Jesus ele conseguiu
vencer no deserto e assim vai. Mas com relação ao primeiro Adão, também ele fracassou de forma grosseira, não é? Satanás chegou para Jesus e falou assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você está com fome? Satisfaça aí a sua fome. A mesma coisa aconteceu com Adão lá no Jardim do Éden, não é? Embora não fosse um deserto, ele não tinha nem a necessidade de pecar. Olha, Adão, olha que fruto bonito, olha que fruto agradável. Coma-o agora, coma-o. E Adão come. Quando Jesus ele está no pináculo do templo, não é? Então Satanás pergunta assim: será que Deus é poderoso para cumprir mesmo as suas promessas? Então vamos ver se isso acontece mesmo. Olha, lança-te daqui, porque com certeza você não vai morrer, porque vai dar ordem aos seus anjos para você ser guardado em todos os seus caminhos, eles vão sustentar você com as suas asas, não é? Vamos provar isso? Vamos ver se Deus é poderoso mesmo para poder guardar você? O que ele faz com Adão lá? Que Deus disse que vocês vão morrer? Não, vocês não vão morrer. Você acha que vocês vão morrer? Não vai morrer, não é? Vamos provar se isso acontece. Vamos ver se Deus vai matar vocês mesmo de verdade. Come aí o fruto. Olha só que coisa interessante. A similaridade, não é? Da mesma forma, você deve estar lembrado quando ele é levado para um alto do monte. Olha, se você prostrado me adorar, eu vou dar a você todos os reinos do mundo. Lá no Jardim do Éden, olha, se você me obedecer, se você me ouvir, você vai ser semelhante a Deus. Você vai ter poder. Você não vai precisar dar uma satisfação para ninguém, não é? São as mesmas tentações de outra forma. E Jesus em tudo obedecia a Deus de forma irrestrita, honrando a Deus, adorando a Deus, se colocando debaixo da poderosa mão de Deus. Ele fazia o papel de representante de Deus na terra, fazia o papel daquele que assumiria o papel de Adão, daquilo que ele não fez. Olha só que coisa interessante, não é? Vocês lembram lá no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que ele estava ali, a sua vontade não era morrer na cruz. Ele fala: Pai, se possível for, se houver outra forma de salvar a humanidade, que não sejam morrendo na cruz, então que se faça, mas se não houver, mesmo que não seja a minha vontade, eu vou fazer a tua vontade, custe o que custar, seja feita a tua vontade, não a minha, não é? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Mas ainda não estava terminado, não é? Embora Satanás tenha sido derrotado, a maldição, certamente morrereis, ainda estava sendo colocada sobre os homens, não é? Satanás foi derrotado, mas a maldição também precisava ser tirada, como se fosse uma espada sobre a cabeça da humanidade, não é? Não. Isso precisaria ser removido. Por isso, embora Jesus, o rei, o representante, o último Adão, tivesse vencido Satanás, ainda havia o problema do pecado, não é? Jesus precisava fazer algo pelo pecado. Os homens haviam se rebelado contra Deus, os homens haviam pecado, e a justiça de Deus exigia que a sentença fosse cumprida. Sobre eles, morte espiritual, sobre eles, morte física. Isso era a expressão da ira divina, separação de Deus. E isso seria executado de forma total, porque se Deus não executasse isso, então poderia se duvidar do caráter de Deus. Será que então você consegue perceber, não é, que Jesus precisava livrá-los não somente do poder do diabo, mas também do poder do pecado? Esse último Adão, então, agora precisava assumir a sentença do pecado como representante dos homens. Ele teria que ser feito maldição por nós, irmãos, para que então essa maldição pudesse ser removida. E o que é que ele faz? Ele atrai essa maldição sobre si e atrai também toda a ira de Deus. Ele não seria somente o nosso representante na vida, mas ele também seria o nosso representante na morte. Sabe? É isso que nós vamos ver no próximo culto, quando nós falarmos a respeito do Cordeiro de Deus, não é? Qual é a identidade de Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas só fazendo aqui uma última ressalva, não é? Jesus, ele também vai fazer nascer de si uma geração de pessoas que agora vão agradar a Deus, não é? Que é a igreja, irmãos.
Jesus vai tirar de si mesmo, não é? Uma geração de pessoas nascidas de novo, nascidas da água e do Espírito, que vão formar esse reino de Deus, do qual nós somos chamados a fazer parte. Assim como de Adão veio Eva, de Cristo vem a igreja. Essa igreja que vem de um homem que é impecável, que cumpriu a obediência, passa para nós também a sua própria natureza, para que a gente possa viver agradando a Deus. Olha que coisa maravilhosa, não é? Ou seja, e eu vou falar aqui algo que os pastores entendidos na Bíblia sabem disso, não é? Deus está levantando uma nova humanidade, meus irmãos. Deus está levantando uma nova raça de seres humanos, que são pessoas que foram lavadas e remidas com o sangue de Cristo, que foi tirada delas essa maldição da separação, da morte eterna de Deus, não é? De pessoas que vão reinar com Cristo. E a Bíblia diz que reinarão com Ele em vida através de Jesus Cristo, sabe? Isso é maravilhoso. Mas na semana que vem nós vamos ver como é que Cristo lida agora com o poder do pecado sobre a humanidade, sendo Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Curve sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Ó Deus, que coisa maravilhosa é saber que lá no deserto o Senhor, tendo todas as condições para cair em tentação, o Senhor resistiu e obedeceu a Deus e se submeteu e honrou a Deus, vencendo o inimigo, Senhor. Quando Adão, no lugar paradisíaco, não tendo necessidade, acabou falhando de forma tão grosseira. Senhor, chegará o dia em que o Senhor esmagará Satanás debaixo de seus pés, e isso aconteceu principalmente na cruz, meu Deus. O Senhor vencerá e tirará da nossa existência, Senhor, a pessoa de Satanás para sempre. Nós te louvamos por isso, porque isso vai acontecer no futuro, mas hoje mesmo o Senhor já venceu a Satanás. O Senhor já o expôs publicamente à vergonha. Nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado por ser esse último Adão, da qual o Senhor está levantando uma nova humanidade de pessoas que agradam a Deus, servem a Deus, que é colocado neles uma nova natureza, Senhor, que é dada pelo Espírito, que nasceram do alto, que nasceram de novo e podem ver o reino de Deus, podem entrar no reino de Deus. Deus, isso é maravilhoso e eu quero te louvar por isso, Pai. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, Senhor, recebe, por favor, a nossa adoração. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Para a glória de Deus Pai, nós te bendizemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.